Muitos de vocês já devem ter visto aqueles vídeos de pessoas com astigmatismo e sem astigmatismo. Geralmente são imagens ou vídeos, né, mostrando, né, a mesma imagem com astigmatismo e a outra sem astigmatismo. Na maioria das vezes, essas imagens elas mostram situações noturnas. Um exemplo clássico são as situações de trânsito, né? Então tem lá farol de carro, luz de carro, poste de iluminação pública, né? Então geralmente a luz, né, nessas situações, ou assim, não só fontes de luz, mas qualquer tipo de imagem, geralmente apresenta um padrão bem distorcido. Distorcido como? Igual essa imagem aqui. Geralmente você tem aquele halo de luz central, né? Por exemplo, vamos usar a luz do poste, por exemplo. Você tem lá aquele clarão e alguns braços esticados saindo do centro desse clarão. Isso é uma simulação de como seria uma pessoa com astigmatismo. Já a pessoa sem astigmatismo, você simplesmente vê o clarão, né, aquela fonte de luz, e em volta da fonte de luz você vê geralmente aquele halo, né, aquele clarão arredondado, bem esférico, né, bem uniforme. E aí nesses vídeos muitas pessoas falam, né, nossa, então eu tenho astigmatismo, eu não sabia. Nossa, eu enxergo assim, mas eu não tenho grau, não tenho astigmatismo. Então, para esclarecer, galera, o astigmatismo, né, você vê dessa forma sem nenhum tipo de obstáculo. Então, assim, se a pessoa enxerga desta maneira, sem nenhum tipo de obstáculo entre o objeto que ela está olhando e a vista dela, realmente, ela tem astigmatismo. Agora, existem objetos, né, translúcidos que vão aí, mesmo que a pessoa não tenha grau nenhum, que ela tenha uma vista super saudável, ela vai enxergar dessa maneira também. Que objetos seriam esses? Objetos translúcidos como os prismas, que são o quê? São as lentes, vidro, óculos, mesmo que não tenha grau, óculos de sol também, viseira de capacete, o para-brisa do seu carro. Todos esses objetos translúcidos vão causar sempre algum tipo de distorção na luz que está sendo recebida e vão te transmitir uma imagem como nesse exemplo, por exemplo, né? Então, se a pessoa enxerga desta maneira, sem nenhum tipo de obstáculo entre o que ela está olhando e a vista dela, obviamente ela tem o astigmatismo. Porque o astigmatismo, ele faz a pessoa enxergar embaçada em qualquer distância, independente de qual seja. Geralmente, a pessoa sente um cansaço muito maior na vista no final do dia. Então, a pessoa ela fica ao longo do dia esforçando, né, a vista, porque o astigmatismo ele começa de uma maneira bem sutil. Então, não é como a miopia e hipermetropia, que a pessoa ainda enxerga bem em uma certa distância, e só a uma outra distância que ela enxerga mal. Por exemplo, a miopia, a pessoa tem muita facilidade para focar objetos bem perto do rosto. Já ela apresenta uma dificuldade, ou seja, tem uma situação boa ainda, né? Então a pessoa não enxerga bem de longe, mas enxerga de perto muito bem. É uma situação boa, ela ameniza a situação. Já o astigmatismo não. A pessoa vai enxergar uma certa distorção aí ao longo do dia, mais forte ainda no final do dia, e em qualquer situação, independente de qual seja. Então, o que seria o astigmatismo? O astigmatismo é uma deformação, né, da córnea. A córnea ela apresenta uma ondulação. Então, ela é diferente da miopia ou hipermetropia, em que está ali em jogo só a distância em que a imagem é formada lá no fundo do olho. Então, o astigmatismo ele não tem a ver só com a distância que essa imagem é formada, mas tem relação direta com certa deformação na córnea, né? Que é essa parte central aqui da vista, né? Mais externa do olho. Então, como a córnea ela vai ter essa ondulação, aí a lente, né? Ela forma o que a gente chama de cilindro. Então, a imagem lá dentro do seu olho, ela não quando seu cérebro, né, decodifica a informação da imagem que está entrando no olho, não é como se fosse uma imagem plana. É como se ela fosse ondulada. Então, por isso que a pessoa enxerga com essa distorção e não apenas embaçado, tá? Então, só pra gente esclarecer, a imagem, ela não fica só embaçada. Além de embaçada, ela vai ficar distorcida ou esticada. Por isso que quando as pessoas com astigmatismo olham para certas fontes de luz bem concentradas, como um poste de luz, a lanterna de um carro ou a luz do ring light, ela, além de ver embaçado, ela também vê esticado. Por isso que, nesses exemplos que a gente vê na internet, de pessoas com astigmatismo, você sempre tem aqueles braços, uns bracinhos esticados. Eu tenho vídeo no meu canal aqui, mais curto e mais objetivo, falando sobre isso. Se vocês quiserem, vocês podem procurar lá, é só digitar no meu canal astigmatismo que vocês vão ver vídeos curtinhos dando exemplo dessas situações. Agora, não é porque você está vendo, né, a luz com essa distorção, né, com esses braços esticados, que você tem astigmatismo. Às vezes você está usando um óculos de sol e que, sei lá, de repente a lente não é tão boa assim quanto você pensa e ela causa ainda alguma distorçãozinha na imagem e em algumas situações você vê isso. Ou, de repente, o vidro
do seu carro também não é lá essas coisas, e ele causa certa distorção nas fontes de luz, e aí você enxerga aquelas luzinhas também da mesma forma do exemplo. Mas pode ser que você não tenha astigmatismo mesmo. Agora, se você vê desta forma distorcida, sem nenhum obstáculo entre o seu olho e o objeto que você está tentando enxergar, aí realmente você tem o dito astigmatismo. Então, eu fiz esse vídeo mais para esclarecer, porque tem muita gente achando, né, que, nossa, é assim que realmente enxerga. As pessoas às vezes chegavam ao ponto de perguntar, nossa, eu não sabia que eu tinha astigmatismo até ver esse vídeo. E o interessante é que algumas pessoas conseguem até, apertando os olhos, simular uma condição de astigmatismo, né? Então, assim, apertar os olhos é uma forma de você também conseguir distorcer um pouco a sua córnea. Tem pessoas que têm fisiologias diferentes, então realmente acabam conseguindo, né, essa façanha. Até algumas pessoas quando fecham os olhos, né, ainda, né, fica quase fechado, mas não muito. Os cílios dos olhos acabam distorcendo também um pouco a luz, e aí você vê aqueles braços esticados distorcendo a imagem. É também uma possível situação de astigmatismo, mas não quer dizer que a pessoa tenha. Ela apenas colocou o próprio olho em uma condição de estresse em que deformou a córnea, e aí parece que tem astigmatismo, mas não é. Você acha que tem astigmatismo em algumas situações, mas às vezes a pessoa esquece que está usando um capacete de moto, uma viseira de plástico de má qualidade, enfim, diversas outras situações que enganam a pessoa. E aí a pessoa vai achar que tem astigmatismo, mas não tenha nada, tá? Ela enxerga muito bem em outras situações. Então eu vou ficando por aqui, tá, galera? Quem gostou dessa informação e tiver mais curiosidade e quiser entender mais sobre os seus óculos, me segue aqui, curte e compartilha esse vídeo com quem você achar necessário. Vou ficando por aqui. Um abração.